Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, eu quero que você me acompanhe esse vídeo e você vai observar uma grande pergunta muito importante que o Giovanni ele fez para o Otton Bogen da sétimo dia, da seita sétimo dia. Então, Giovanni ele faz essa pergunta muito incrível. E você vai ver o que o Otton Bogen vai fazer para cobrir, o que Giovanni ele falou, tá bom? Então vamos acompanhar, daqui a pouco nós voltamos. Evandro, por favor. De alguma maneira eu estou fazendo alguma mudança de assunto. O assunto não é que Abraão ele alcançou a graça de Deus pelas obras. Então talvez meu ouvinte que está pensando que eu estou mudando de assunto, muito pelo contrário. Eu estou mantendo o assunto, estou colocando a informação do Giovanni em contrapartida com as Escrituras. E quando a gente olha para as Escrituras, conforme o capítulo 4 de Romanos, e aí vou repetir não estou falando como o capitão, embora eu me vista como, mas agora eu vou falar como Otto, o estudioso das Escrituras, não o professor, porque eu não posso me colocar como professor de ninguém. Mas diz o seguinte: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que seria segundo a carne? Não seriam as obras? Observe que o texto vai explicar, caso eu tenha alguma dúvida a respeito disso. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O versículo 4 ele deixa mais claro ainda e diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E continua o texto: é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça independentemente das obras. E Paulo cita aqui o texto de Davi, que é: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então o texto é claro. Se fosse por uma questão de fazer algo por merecer, o texto está falando ali, seria como um trabalhador que é digno de receber o salário. Mas o que Deus faz por nós é algo que nós não merecemos e por isso recebemos de graça, como Paulo está dizendo aqui. Essa é a maneira que Abraão recebeu. Deixa eu só falar uma coisinha com o Otto aí. O ilustre professor Otto, que eu respeito muito o irmão aí, que tem um grande conhecimento da palavra. Mas, eu peço uma pergunta para o irmão. É possível ter fé sem obra? A fé, ela é implícita, verdadeira, sem obra? Observe que essa pergunta do irmão é pertinente. Tanto é que Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde se fala de como é que cada um de nós é salvo, ele vai dizer a resposta para essa pergunta sua, querido irmão. Observe aqui, vamos lá em Efésios. Abra sua Bíblia. Você que está aí assistindo a gente, abra sua Bíblia. Se você... 2 e 9. Independentemente... 9 e 10 também, né? Independentemente de que fé você tem, seja ateu, seja à toa, seja uma turma aí dos nossos queridos irmãos que são queridos estudiosos da Briba, como nós estamos aqui, vamos lá, vamos abrir a Escritura. Vai ficar mais bonito, traz do 8. Claro, então, nós vamos ler o 8 também, que diz o seguinte: até se os queridos colegas aqui quiserem ler, fica à vontade. Pode ler você mesmo, Pedrosa, vai com fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a orgulhar-se por meio delas. Versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus
preparou no passado para que nós andássemos hoje. Observe, Giovanni. Para vivermos em boas obras. Para vivermos em boas obras. Isso. As boas obras, ela não ficou distinta. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: é porque se a gente querer desligar as coisas são entrelaçadas. Dizer, tudo bem, ninguém é salvo por obra, nenhum homem é salvo por si mesmo, por obra sua. Dizer, eu vou me forçar. Bom, amados irmãos, como você viu, o Giovanni ele fez aquela pergunta muito incrível. Uma pergunta muito checkmate sobre questão de Tiago. Onde Tiago diz que a fé sem as obras é morta. E é um texto muito incrível, verdadeiro, que nós devemos sempre praticar, né? Essas palavras de Tiago, praticar as obras até o fim para obter a salvação. Obra e fé, tá? É obra e fé. Então a palavra mais sábia, a palavra de sabedoria é esta, que a nossa salvação depende da fé e obra, ok? Então, você veja que o Otton Bogen, ele citou Romanos. Irmão, temos que ler a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Temos que ler a Bíblia Sagrada. Vocês têm que ser instruídos pelo Espírito Santo. Busque a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo vai, lhe dar a sabedoria. Deus vai lhe dar o dom da sabedoria de você entender a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito Santo é que testifica. Então, se vocês viverem em versículo isolado, citado por esses falsos mestres, a letra mata você. A letra mata você. Então, você veja que ele citou o Romano. Irmão, Romano não é feito para você viver de versículo isolado. A Bíblia não foi feita para você viver em versículo isolado. Nós temos que conhecer a toda a verdade. A Bíblia diz, conhecei a toda a verdade e a verdade vos libertará. Então busque a Bíblia. Para você conhecer a toda a verdade, busque a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Porque a letra, ela mata. Mas, irmão Roberto, como assim a letra mata? Eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem o que significa que a letra mata. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o pastor ele chega para você e diz: não julguei para que não seja julgado. Nós não podemos julgar ninguém. Significa, amado irmão, que essa letra já matou você. Esse pastor, ele já matou você. A letra já matou você. Porque ele está citando o versículo isolado. E a letra já matou você. Tá certo? Então você tem que ler todo o contexto. Então você só pode julgar o seu irmão, julgar qualquer pessoa do seu erro. Você vai corrigir o erro, vai exortar a pessoa com grande amor, aconselhando a ela que isso está errado. Isso significa que você vai julgar o erro da pessoa. Então, para você julgar a outra pessoa, você tem que tirar o seu cisco do olho, ok? Então, são isso que o sistema não explica para as ovelhas. Enganam, faz com que as ovelhas cometam erro, ensinam a erro as próprias ovelhas. Então, na Bíblia não existe isso que você não pode julgar. Isso é um mito de Satanás, porque os pastores do sistema gananciosos, esses pastores gananciosos das prosperidades, eles não querem ser julgados, ok? Então a repreensão não é todos que recebem. Então eles usam esse texto como modo legítimo. Bom, vamos partir para outro assunto aqui. Irmão, não perca hoje, daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco vai ter o tema, hoje vai ter o tema. Nós temos que se esforçar para obter a salvação. Não perca esse tema, porque a verdade, ela vai vir hoje para vocês. Porque nós temos aí canais, assim como a Rosa de Saron, variedade, a apóstata da fé, ela disse que é para provar,
ela diz que é para provar aonde está na Bíblia que nós devemos se esforçar para obter a salvação. Então eu vou provar para ela, que nós devemos sim se esforçar. Não perca, porque vai ser incrível as provas bíblicas que eu vou mostrar para você. Assim também como nós temos os calvinistas da doutrina de demônio, eles também falam que não é pelo nosso esforço que nós vamos ser salvos, e irmão, o que tem de pessoas falando isso é muito grande. Mas se você não ler a Bíblia Sagrada, a letra vai matar você. Porque eles citam versículos isolados. Mas hoje não perca, porque a grande verdade de que nós temos que se esforçar vai vir. Hoje vai estar no meu canal, tá bom? Então, amadão, depois a gente vai entrar nesse assunto aí sobre o Giovanni e esses grupos aí dos falsos mestres, os falsos mestres da teologia. O falso presbítero Pedrosa, o calvinista, Evandro Ferreira, o calvinista, Otton Borgen, o canal é desse modelo, e o canal Caminhando em Verdade, Caminhando em Mentira, porque eu nunca vi, amado irmão, quantas mentiras, né? Quantas mentiras o canal é Caminhando em Verdade, ele prega para as pessoas, dizendo que o batismo nas águas não existe, que não sei o que, irmão. É triste o que eles estão fazendo com o verdadeiro evangelho. Quem são essas pessoas aí que eu citei esses nomes aqui? São aquelas pessoas que Jesus falou que no fim dos tempos virão falsos mestres pregando outros evangelhos, querendo atrapalhar o caminho do Senhor, querendo afastar, desviar o povo do verdadeiro caminho, do verdadeiro evangelho. Então não perca, porque são muitos assuntos e vamos, né, um de cada vez, tá bom? Então não perca que esse vídeo sobre Romanos, que Otton Borgen, da Sétimo Dia da Seita, ele citou. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: as pessoas dizem que a lei foi abolida. Eles usam Romanos, versículos isolados, e diz que a lei foi abolida. Meus amados irmãos, olha só, se a lei de Deus foi abolida, incluído também os 10 mandamentos, se a lei de Deus foi abolida, amado irmão, então nós podemos fazer o que bem quiser, porque não existe lei. Não existe lei de Deus. Então veja o que esses povos estão fazendo. Esses falsos mestres, apóstatas da fé. Se a lei de Deus não existe, então nós devemos fazer o que bem quiser. É verdade ou não é? Então tenha cuidado com essa doutrina de demônio desses YouTube falsos mestres e essas pessoas que diz que a lei foi abolida. Então nós vamos entrar no assunto depois. Vamos entrar na história de Romanos. Eu vou ler Romanos todinho sobre a lei de Deus. Tá certo, amado irmão? Tenha cuidado em nome de Jesus em acreditar nessa doutrina de demônio, em dizer que a lei foi abolida, não existe mais lei. Tenha cuidado. É preciso que leia, irmãos, a Bíblia Sagrada, que ela tem mistério para derrubar essa doutrina de demônio desses grupos dos quartetos, tá? Dos calvinistas. Então não perca, fique nesse canal aqui, porque mistério você vai aprender da Bíblia Sagrada. Sempre examine a Bíblia Sagrada, não fique só em minhas palavras. Examine a Bíblia para ter confirmação, escritura com escritura, tá bom? Então não perca, daqui a pouco o tema que nós devemos se esforçar para obter a salvação, ok? Vai ser incrível, muito incrível, que eu vou pegar os textos, né, que esses calvinistas eles usam e vou explicar para ele como é aquele texto, porque eles fazem, irmão, eles fazem um arrodeio, eles manipulam o próprio texto da Bíblia. Então é como a Bíblia diz, eles falam daquilo que eles não entendem, tá? Eles não entendem
daquele assunto que eles vão falar. Dizer que batismo nas águas não existe mais, que, irmão, é doutrina de demônio, tá? Então, vamos entrar nesse assunto depois também, sobre a questão do batismo nas águas. Ele foi abolido? Claro que não. E eu tenho todas as provas para mostrar para vocês que esses grupos dos falsos mestres da teologia não mostram para vocês. É incrível que eu vou mostrar para você a prova do batismo nas águas, que ainda continua e não foi abolido. É uma tradição, é um rito que não foi abolido. Então, é incrível o texto que eu vou mostrar para você, que o Fábio do canal Caminhando em Verdade, em Mentira, não mostra para vocês, porque eles só vivem de versículo isolado, né? Que Deus tenha misericórdia desses que eu falei aqui. Deus tenha misericórdia, liberte essas pessoas que estão se apostatando, se apostator da verdade, do verdadeiro caminho, e está trazendo outros ensinamentos, ao contrário à Bíblia Sagrada, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe a todos e até mais.